Henker que vive duas vezes. Capítulo 516. Warrior Corpse 2. A maioria dos deuses cobre o rosto e geme. A maioria dos demônios gosta de suas travessuras e dá tapas nas coxas. Alguns deuses olham para os descendentes de seus inimigos com olhos de pena pela primeira vez. Um pequeno número de demônios sente uma forte sensação de perigo vindo de você. Alguns deuses se perguntam se deveriam conceder-lhe divindades relacionadas ao mau temperamento e ao engano. Vimalacitra ri amargamente. Cernunnos balança a cabeça. Os deuses e demônios que observaram as ações de Yon-Wu soltaram longos suspiros. Pela primeira vez, os deuses sentiram simpatia pelos meios gigantes, enquanto os demônios acharam as ações de Yon-Wu curiosas e engraçadas. O que Yon-Wu fez foi tão perverso e dissimulado que nem mesmo os demônios fariam algo semelhante. Quem consideraria algo tão desagradável como expor publicamente a fraqueza de alguém? Isso envergonharia até mesmo aqueles com os corações mais endurecidos. Embora Valdebiche tenha seguido obedientemente a ordem de Yon-Wu, ele não conseguiu esconder seu arrependimento por suas ações contra seu próprio povo. No entanto, em qualquer caso, ele concordou com o plano. Valdebiche viu Nohit virar a cabeça para ele e sorrir. Embora Valdebiche estivesse grato por pelo menos uma pessoa estar sorrindo, ele também se preocupava com o que aconteceria com Nohit mais tarde. Nohit foi seu maior aliado e ajudante na realização deste trabalho e, por ser filho único da aldeia, contava com o amor de todos. Seu relacionamento próximo com todos era o motivo pelo qual ele conhecia tantos segredos, inclusive os locais onde escondiam seus diários. Foi por isso que ele os encontrou e os levou sem muitos problemas. Essencialmente, Nohit aproveitou a boa vontade dos meios gigantes. Valdebiche não tinha ideia de que os meios gigantes reagiriam tão rapidamente. Sua passividade desesperada não vacilou diante da intimidação de Shannon, da instilação de espírito de luta de Yon-Wu, ou mesmo do medo da morte. Se fosse algo que eles pudessem superar facilmente devido ao constrangimento, ninguém teria trabalhado tanto para mudá-los. Yon-Wu e Valdebiche pretendiam instigar emoções intensas nos meios gigantes, transformá-los em frenesi e converter essas emoções frenéticas em ação. Não importa o quão desmotivados os meios gigantes estivessem, suas emoções ainda poderiam flutuar violentamente. Como Yon-Wu os havia instruído anteriormente a fazer isso, os deuses e demônios desnorteados que estavam de prontidão fora da região começaram a carregar buffs, bênçãos e até mesmo maldições sobre os meios gigantes. Menor que insanidade maior que. Menor que confusão maior que. Menor que fantasma na tundra maior que. Os poderes e habilidades divinas que os deuses e demônios concederam aos meios gigantes tratavam principalmente de alterar a psique de alguém, e todos eles tinham uma coisa em comum: deixar alguém enlouquecido. Yon-Wu estava tentando usar o mesmo método que Valdebiche havia usado ao escalar a torre no passado. Naquela época, Valdebiche não era muito diferente desses meios gigantes. Ele tinha bom coração, mas também sofria de passividade. Ele detestava lutar a tal ponto que era difícil para ele até mesmo levantar uma espada, com medo de machucar seu oponente. No entanto, Valdebiche foi capaz de compensar sua fraqueza usando uma habilidade berserker que aumentou muito sua agressividade, ao mesmo tempo que o deixou meio louco. Ele usou isso para compensar sua fraqueza e, na época em que Artia se tornou famoso, ele até aterrorizou os outros jogadores da torre como Espada e Aksha. Yon-Wu agora pensava que a habilidade berserker de Valdebiche provavelmente havia despertado um espírito de luta que já estava escondido dentro dele. As características transmitidas pelos ancestrais de Valdebiche, os gigantes, não desapareceram completamente no éter. Assim, Yon-Wu pensou que este provavelmente também era o caso desses meios gigantes. No entanto, ao contrário de Valdebiche, que possuía as habilidades e habilidade para trazer berserker, os meios gigantes tiveram que receber externamente essa qualidade. Os buffs, bênçãos e maldições dos deuses e demônios mais elevados dariam aos meios gigantes a oportunidade de fazê-lo. No final, suas emoções já intensificadas flutuaram ainda mais descontroladamente de acordo com as influências dos feitiços dos deuses e demônios, paralisando seus pensamentos. Menor que diabo malvado maior que. O poder que Agares lhes concedeu fez com que os meios gigantes levantassem a cabeça e amplificassem sua agressividade. O buff de Agares, que estava repleto de seus poderes divinos, concentrava a loucura e a destruição. Era um buff tão eficaz que Yon-Wu usou com frequência até ler as revelações. Bum, 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 pela primeira vez, os olhos dos meios gigantes, que sempre estiveram nublados por uma sensação de desamparo e apatia, ganharam força e ficaram vermelhos com o sangue que correu por seus corpos. Seus vasos sanguíneos começaram a inchar ao longo da pele tensa, como se estivessem prestes a explodir a qualquer momento. GRR. Alguns dos meios gigantes até começaram a babar como feras loucas de fome. Pela primeira vez, a propriedade de luta de Yon-Wu, que lhes foi incutida quando assinaram um contrato com Yon-Wu, começou a surgir. À medida que a luta começou, a consciência dos meios gigantes foi atenuada, deixando apenas instintos bestiais que desejavam lutar. A aura escaldante de calor emitida pelos meios gigantes se espalhou em todas as direções. Depois de ver sua atitude transformada, Valdebiche gritou: "Vamos, meus irmãos." Valdebiche ergueu sua espada bem alto no ar. Seus olhos também mostravam sinais de loucura, já que já fazia um tempo desde a última vez que ele ativou Berserker. Em resposta,
Os meios-gigantes rugiram completamente. Rugido, rosnado, os meios-gigantes que já haviam perdido a razão avançaram. Bu, abra. Ao comando de Yon-Woo, um grande portal se abriu na frente dos meios-gigantes. Além dela havia uma área semelhante àquela que Yon-Woo tinha visto quando chegou a este estágio oculto. Uma floresta de cadáveres gigantes de tamanhos variados. As auras de diferentes deuses do outro mundo fervilhavam por todo o lugar. Foi uma visão aterrorizante. Normalmente, os meios-gigantes nem sequer considerariam entrar neste território, muito menos levantariam a cabeça para desafiar os habitantes. No entanto, além de perderem a razão e a sanidade, eles foram completamente dominados pelo espírito de luta de Yon-Woo. O desejo enlouquecedor de esmagar qualquer coisa em seu caminho fez com que eles não percebessem sua localização ou destino. Qualquer lugar estava bem, desde que pudessem lutar. Só então, houve uma grande comoção dentro da floresta, e uma estranha criatura que parecia uma grande salamandra saltou. Era um deus de outro mundo com muito menos poder divino do que o caos rastejante, mas ainda exalava o suficiente para superar facilmente a maioria dos seres transcendentes. Os sentimentos dos deuses e demônios que seguiram os meios gigantes através do portal Endur e Seran. O poder de desordem e caos que a grande salamandra exalava era tão antitético à sua natureza que só de olhar para ela os enojava. Não se importando com nada disso, a grande salamandra mostrou uma agilidade incrível ao saltar sobre toda a floresta de uma só vez e correr em direção aos meios gigantes, sua enorme sombra pairando sobre suas cabeças. Os olhos dos meios gigantes se voltaram para a salamandra e, com rostos retorcidos, estavam prestes a enfrentá-la quando Valdebiche pulou na frente deles. Bam! A grande espada de Valdebiche, cortou o deus do outro mundo. A diferença em seu poder empurrou Valdebiche para trás, mas sua postura não quebrou. Usando suas pernas fortes como pilares, Valdebiche empurrou a salamandra até a imobilização com a espada grande e trêmula, que não lascou nem quebrou. Eu posso fazer isso. Valdebiche arregalou os olhos vermelhos. Foi a primeira vez que ele conseguiu se levantar assim depois de colidir diretamente com um deus do outro mundo. Depois de descer ao estágio oculto, ele treinou incansavelmente para proteger seus parentes contra os deuses do outro mundo, então desenvolveu poder suficiente para enfrentá-los até certo ponto. No entanto, foi apenas o suficiente para proteger sua própria vida no final. Os deuses do outro mundo provavelmente poderiam capturá-lo e matá-lo se realmente quisessem, mas provavelmente achariam muito chato fazer isso. Para os deuses do outro mundo, sua existência era insignificante demais. No entanto, as coisas mudaram e ele agora tinha a confiança de que poderia derrotar um deus do outro mundo. Talvez não devesse ter sido uma surpresa. Os três irmãos Ciclope armaram a todos com armas feitas de pedras de lágrima de sangue e essência de sangue, e muitos deuses e demônios aprimoraram essas armas com seus poderes. Isso foi mais que suficiente para fortalecê-los muitas vezes, mas mais do que tudo. Confie em mim. Ele agora tinha um propósito pelo qual lutar. Ore fielmente. Ele estaria sob a proteção de um deus. Então, eu vou te salvar. Ele não se permitiria perder nunca mais. Você se tornará meu segundo filho. Você abrirá um caminho e realizará meus objetivos. Valdebiche estava aceitando esta batalha com os deuses do outro mundo como uma guerra santa. Além de salvar sua raça, ele mostraria ao mundo a grandeza de seu Deus. Era isso que Valdebiche acreditava fielmente que deveria fazer como segundo filho. Segundo, Valdebiche já havia sido oficialmente nomeado como o segundo apóstolo de Yon-Woo e o grande guerreiro que lideraria a raça meio gigante. Mesmo tendo que compartilhar o poder que recebeu de seu Deus com Doyle, o primeiro filho, foi o suficiente para despertar seus poderes transcendentes latentes. Valdebiche começou a avançar. Bam! Aumentando seu poder mágico, ele desviou bruscamente o golpe de seu oponente e desceu sua espada larga. A espada larga de Valdebiche cortou a testa do deus do outro mundo, e o sangue do deus do outro mundo espirrou no ar. Vendo seu oponente em tal estado, Valdebiche colocou mais força em suas pernas, batendo os pés no chão enquanto corria para frente. Dizia-se que o deus que ele adorava percorreu dois caminhos. Um é o caminho da luta. O outro é o caminho da morte. A luta era um caminho percorrido para provar a si mesmo, enquanto a morte era um caminho para guiar os inimigos até a sua morte. Andar pelos dois caminhos ao mesmo tempo era a maneira correta de seguir a vontade de seu Deus. Valdebiche iria provar seu valor derrotando os deuses do outro mundo, que ele uma vez pensou que não poderia superar, através da luta e, ao mesmo tempo, ele levaria os imortais à morte e mostraria a vontade de seu Deus a todos. Rachadura. Suas intensas orações e aspirações se tornariam fé, e essa fé lhe daria uma força ainda maior. As chamas pretas e vermelhas que irromperam da grande espada brilharam como um relâmpago e cortaram o pé direito do deus do outro mundo. Rachadura. Jorra. Valdebiche usou energia de espada. Embora não pudesse ser comparada à energia da espada de Yon-Woo, era próxima o suficiente da onda de fogo. Só poder usá-lo já era uma prova de que Valdebiche já havia se tornado um servo fiel de Yon-Woo. O coração de Valdebiche já estava cheio de uma fé sincera em Yon-Woo. Graças a isso, à medida que a batalha avançava, a energia de sua espada tornou-se mais poderosa e destrutiva. Esse, inútil, insignificante, ser, pela primeira vez, uma expressão de perplexidade apareceu nos olhos do deus do outro mundo. Nunca pensou que pudesse ser prejudicado por um inseto insignificante que fosse tão facilmente pisoteado. Não só isso,
A salamandra estava sendo forçada a levar seu poder ao limite para se curar. No entanto, sua recuperação foi interrompida quando a morte infectou suas feridas e se espalhou por todo o seu corpo, corroendo sua existência. Pela primeira vez em sua vida, o deus do outro mundo sentiu uma sensação de crise, a mesma sensação que ele pensava que apenas os mortais poderiam sentir. Uau! Bam! Bam! Valdebiche não tinha intenção de lhe dar espaço para respirar, balançando sua espada incansavelmente e empurrando o deus do outro mundo. Cada vez que as chamas vermelho escuras brilhavam, feridas profundas apareciam na carne da salamandra e a floresta era envolta em chamas. A ideia de que ele poderia vencer, a sensação de estar em vantagem e sua forte fé em Yon-Wu combinaram-se para aumentar a confiança de Valdebiche. Ele queria destruir seu oponente de uma vez por todas. Quanto mais fé ele tinha ao brandir a espada, mais sua confiança crescia e mais brilhavam as lendas de luta e morte. Além disso, o espírito de luta de Valdebiche foi naturalmente transmitido aos outros crentes, os meios-gigantes, através da sua ligação de fé. Está perdendo. Nós podemos vencer. Podemos vencer. Avancem, irmãos. Vamos lutar. Morte aos nossos inimigos. Os meios-gigantes explodiram em gritos e atacaram o deus do outro mundo. As armas que possuíam ressoaram em uníssono e ativaram a magia interior. Logo, chamas vermelhas escuras, que simbolizavam Yon-Wu e seu poder, floresceram em suas armas. À medida que os efeitos surgiram, o deus do outro mundo foi quase inteiramente consumido pelas chamas vermelhas. Os meios-gigantes empilharam-se na salamandra, as técnicas de combate que Shannon lhes ensinara ou qualquer estratégia tática desapareceram completamente. Eles simplesmente correram com fervor enlouquecido, agitando suas armas ao acaso. No entanto, isso já era suficiente. Foi um sinal de que as características que herdaram dos seus antepassados, os gigantes, estavam começando a florescer. O status anormal ultrapassou um limite administrável. Aviso: a excitação excedeu os limites de risco aceitáveis. Se a situação atual continuar, poderá haver mais consequências negativas posteriormente. Aviso: a loucura excedeu os limites de risco aceitáveis. Se o status atual continuar, uma penalidade forte poderá ser incorrida. Você recebeu outro aviso. O número de anormalidades de status excedeu os níveis de restrição. A condição oculta foi quebrada. Uma parte dos traços latentes será liberada. O traço gigante, vontade coletiva, despertou. O traço gigante, luta de grupo tático, foi despertado. A característica gigante, espírito indomável, foi despertada. As características ancestrais estão despertando. Eles estão se tornando mais conscientes dos poderes de seus ancestrais. A lenda do deus que eles adoram está sendo criada. Os meios-gigantes ainda não sabiam que eram lutadores naturais, embora instintivamente lutassem e se movessem em grupo. O treinamento de combate de Shannon pretendia trazer à tona essas qualidades, mas no momento em que foram despertados, os meios-gigantes, afinal, não precisavam desse treinamento. Tudo o que precisavam fazer era empunhar suas armas e lutar instintivamente. Depois disso, a vitória viria. Esses, inútil, insignificante, seres, o deus do outro mundo pronunciou suas últimas palavras ao morrer, ainda cheio de exasperação e descrença por estar sendo morto por seres tão insignificantes. Ah, você achou que iríamos deixá-lo sozinho para sempre? Valdebiche bufou e ergueu sua espada larga, cujas chamas preto-avermelhadas queimavam mais esplendidamente do que nunca. Não haverá mais derrota para o nosso povo. Ele colocou sua espada firmemente sob o queixo do deus do outro mundo. Pelo bem do deus que servimos, sempre venceremos. Esmagar. Valdebiche girou sua espada horizontalmente e decapitou o deus do outro mundo. Sangue e carne se espalharam em todas as direções como se uma bomba tivesse explodido. Os outros meios-gigantes entraram na briga para esfaquear e queimar o resto do corpo. Bum, 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 houve uma cadeia de explosões e rastros de chamas se espalharam em todas as direções. No meio de toda essa comoção, os meios-gigantes, incluindo Valdebiche, rugiram alto para o céu. Estes foram os gritos daqueles que estão bêbados de vitória.